Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Dessa vez conversando com os investidores. Estou aqui com o Carlos Mazzieri. Carlos, obrigado por conversar com a gente aqui no Café da Arena. Eu que agradeço. Queria saber um pouquinho aí das suas aventuras investidoras aí, como é que tem sido. Queria saber um pouquinho como é que você começou a investir em ações na Bolsa, como é que foi o começo do seu trabalho, seus investimentos. E também saber um pouquinho como é que você faz, se você é um quase profissional que vive só no mercado ou se divide com outras tarefas. Eu sou um apaixonado pelo mercado de ações. Acho que é um mercado que promete no Brasil, principalmente porque é muito novo. Sempre estudei, desde a minha época de colégio, eu procurava ler, estudar sobre isso daí, mas só a partir de 2006, efetivamente, é onde eu comecei a operar, comprar mesmo participação de empresas no mercado. Você estudou o quê? Você se formou? Eu me formei em economia. Em economia, então já economia. tem uma basezinha ali de saber como é que funciona, pelo menos, Isso, tinha alguma noção, mas nada, quando você começa a operar mesmo, que você vê quanto o mercado é diferente, né? Então isso, a teoria e a prática é muito diferente, Tem outra atividade, né? Eu sou auditor numa instituição financeira e opero no mercado de ações porque como uma renda passiva, vamos dizer assim, eu faço meus investimentos e uma parte dela é no mercado de ações. Você falou que sempre gostou, sempre acompanhou, mas só em 2006 que você Isso, começou 2006 a investir. por quê? Primeira coisa é que o mercado em 2006 estava super aquecido, né? Aquele negócio de IPOs, né? Pré-sal, então qualquer coisa que você comprasse naquela época dava certo, né? Dava certo. E foi o que eu fiz, né? Eu comprava um papel, comprava uma participação, aquilo ali subia, eu ganhava um dinheiro, foi me atraindo aquilo ali. Mas até então eu confesso para você que era bastante verde, né? Tanto é que eu acabei perdendo dinheiro também nesse mercado. Perdeu muito? Chegou a quebrar? Eu perdi bastante. Porque o que acontece? Quando você está no mercado e o mercado está positivo, é fácil, né? E falar que você ganhou é muito fácil. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Você não acha ninguém que perdeu. Você não acha ninguém que perdeu. Você não sabe de quem que o pessoal ganhou, né? Eu ficava impressionado com isso. Ia até em churrasco e eu vi o pessoal falando só ganhou, e só eu perdendo, não tinha muita... Deve ter outro churrasco que o pessoal tá chorando, né? Fala, pô, perdi, todo mundo perdeu. Eu tinha que ir nesse churrasco, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei na época a operar Petrobras, né? Todo mundo falava da Petrobras e eu operava Petrobras. Comecei a ganhar um dinheiro. Só que a ganância é tanto, né? A ganância é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, o seu ego, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você achou que era muito fácil, né? Achava que era muito fácil, achava que eu era o cara, né? Eu era o cara, então eu falei assim, vou colocar uma operação maior. Aí, nessa de comprar seco, fui lá, peguei esse dinheiro, coloquei 20 mil reais em opções da Petrobras de novo. Só na opção, sem o papel? Só na opção, nada de arbitragem. Nada, não. Comprar porque eu era bom, eu tinha consciência daquilo, eu era o cara que ia ficar rico em pouco tempo. E aí o que aconteceu? Naquela época lá estava tendo uma movimentação dos juros dos Estados Unidos e 99% dos economistas falavam assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o mercado vai continuar subindo. Eu, acreditando nessas informações, tomei a decisão de aplicar. Só para você ter noção, eu comprei a 80 centavos uma determinada opção, 4 horas da tarde, no mesmo dia, ela já estava valendo 1,20. Nossa. Né? Dia em que eu poderia ter saído, zerado da minha posição e estaria saindo muito bem. Né? Mas o que aconteceu? A ganância, a falta de humildade, né? Quero ganhar mais, né? Vai subir, hoje aqueles meus 20 reais não vão valer 30, vão valer 70, sei lá, 300, porque tinha dia naquela época que as opções acabavam dando quase 1000% de valorização. E aí eu deixei. 4,5 sai a informação lá, os 99% dos economistas erraram. Nossa, né? O mercado juros subiu nos Estados Unidos? Exatamente, o mercado desabou. Eu operava com uma determinada corretora, colocava lá, tentava vender minha opção, não conseguia, eu coloquei ela 80 centavos, caiu para 50, de 50 foi para 35, 35, enfim, meus 20 mil reais simplesmente viraram pó. Nossa. Né? Porque esse negócio de opção é aquilo que a gente costuma comentar, né? Eu não sabia, não tinha a menor noção, mas opção não é uma ação com preço baixinho, não é isso, né? Opção é um direito de comprar aquele papel. Exatamente. Né? Mas eu não tinha a menor noção, porque eu não tinha estudado, não tinha estratégia, não tinha nada. Eu só achava que eu era bom.
Era como se você tivesse dado entrada num terreno, né? Aí o terreno acabou não saindo, né? Isso. E aí você acabou ficando sem o sinal. Sim, perdi tudo. Sem os 20 mil de sinal. 20 mil de sinal, que era muito dinheiro. Até hoje eu acho que é muito dinheiro. Hoje muito jamais eu operaria a seco ainda, comprando opções. Eu acho muito complicado. Então foi assim. A minha experiência no mercado foi dolorosa, né? Mas aí o desespero toma conta de você, você não quer mais voltar para o mercado. Mas depois você voltou, né? Voltei, como é que mas, foi como é que foi esse retorno para a volta por cima? Volta por cima. Como é que eu falei para você que eu sou um apaixonado pelo mercado, né? E quando você é apaixonado, você faz alguma coisa para você reverter essa situação. E foi o que eu fiz. Aí eu fui estudar com pessoas que estavam no mercado, que operavam no mercado, porque você tem que aprender com aquele que faz. Não adianta você simplesmente comprar um livro, é importante, lógico que é importante, mas com aquele que está operando é muito importante, o que aquele está fazendo no dia a dia é muito importante. Tá? Então eu fui lá, fui fazer cursos com as pessoas que estavam no mercado, que operavam, comecei a analisar risco, né? Porque até então eu não trabalhava, não sabia nem o que era um stop. Né? E estava operando, e eu estava operando em opções. Que era muito mais perigoso ainda. Né? Não tinha nem noção, é por isso que eu estava operando, né? Insanidade total. Né? Então aí fui estudar. Fui fazer cursos, montei estratégia, uma forma de operar, utilizei os meus stops, não é isso? Utilizo meus stops até hoje, eu não consigo fazer uma operação sem um stop, por exemplo. Então, eu já comprei, eu já coloco um determinado stop, eu já sei qual é a minha margem de perda. Tá, se acontecer isso, eu vou sair. Como é que é a sua carteira hoje? Você tem um número X de ações, aí você compra e vende opções em cima dessas ações, como é que você trabalha? Isso, então eu mantenho uma determinada quantidade de ações, né? E quando eu utilizo a opção, eu utilizo o quê? Com uma venda coberta. Não é isso? Você tem aquela ação para entregar. Exatamente. Então, por exemplo, tem uma ação Petrobras, Vale do Rio Doce, que são aquelas que as opções têm maior volume de negociação, porque isso é importante também, né? Não adianta você ter uma liquidez do mercado, isso é extremamente importante. Então, eu pego aquela e faço o lançamento de opções, mas coberta, né? E aí eu fico tranquilo, se alguém me exercer, eu tenho papel para entregar, diferente do que eu fiz lá atrás, bem diferente. Quantas ações, em média, você tem na carteira? Você não precisa ter muito, mas 2.000 eu acho que já dá para você fazer uma remuneração, você dá de cada papel, né? De cada papel. De cada papel, né? Para fazer. É muito legal, Ângelo, você tem a minha estratégia, pelo menos, é o quê? É utilizar uns 5 papéis. Não muito, porque você não consegue controlar. Se você tiver muita coisa, você tem tanta coisa para olhar que você acaba se perdendo, né? Exatamente. É melhor concentrar um pouco mais, né? E balancear um pouquinho, né? Pegar setores diferentes. Isso é importante também. A diversificação, né, de setores, isso é extremamente importante. Essa limitação de 5, porque você coloca mais ou menos 20% em cada um, e aí se você tiver uma perda de 10%, por exemplo, você vai ser 2 no total, entendeu? Equilibra, né? Equilibra o seu risco. Então, é dessa forma que eu opero hoje, um pouco mais tranquilo. E vou dormir tranquilo. Você coloca um limite de perda normalmente de quanto para as suas... Depende muito, né? Mas se eu tiver com as 5 compradas, meus stops positivos já, né? Eu posso colocar até 10% de perda. E como é que você faz para definir os seus investimentos? Você usa análise gráfica, fundamentalista? Como é que você... Eu utilizo análise gráfica. Eu utilizo análise gráfica. Então, eu tenho lá os meus suportes, as minhas resistências. Eu não compro, muitas vezes as pessoas chegam para mim, né? A gente conversando entre amigos assim, né? Ou então, o Ângelo, Carlos, caiu 20%, está um bom negócio comprar agora? Não sei. Eu não sei. Aquela coisa, caiu demais, está barato, então, né? Não é isso. Sabe, é a sensação que a gente tem, não é isso? Então, é mais fácil a gente tomar uma decisão dessa forma, porque já caiu 20%, eu acredito que não vai cair mais, mas eu não sei. A impressão que dá é que você tem também uma boa experiência de finanças comportamentais. Então, Ângelo, depois de todas essas coisas que eu fiz aí no mercado e sofri bastante, eu comecei a ver que não é simplesmente a relação risco-retorno, né, que influencia. Não é só o mercado ali fora, né? Também é você, né? É você, é o seu psicológico, é o investidor, é a pressão que você está sofrendo naquele momento, e por isso é importante você ter estratégia, né? E quando eu falo assim, eu coloco o meu stop e vou dormir. Por quê? Porque se eu ficar olhando aquilo ali, é capaz de eu tirar o meu stop, né?
A chance de você mudar a estratégia é grande. Isso. E mais do que... Então as finanças comportamentais me ajudou para isso. Como é que eu me conheço? Então, como é que o Carlos funciona sob pressão? Como é que o Carlos funciona quando o assunto é dinheiro? Muita coisa é venda, né? O cara querendo vender um papel, valorizar Sim. aquela posição que ele tem, né? Isso é um risco. É um risco muito grande. Então você tem que tomar cuidado com essas informações, né? E diante dessas informações, não sair da sua estratégia porque aquela informação está dizendo hoje tal empresa vai explodir no mercado, né? Vai aumentar muito o seu faturamento ou qualquer coisa assim. Não, toma cuidado, né? Essas informações, esse efeito, né, de saliência, né, de chamar a atenção todo dia para você daquela determinada empresa, você tem que tomar um certo cuidado. O que você recomendaria para a pessoa que vai começar a investir em ações? Eu acredito que primeiro é estudar, né? Aprender bastante, né? Não tem outro jeito. Primeira coisa é ler mesmo, ir lá fazer curso com quem sabe, quem está operando no dia a dia, para você ver como é que é. Depois, operar pequeno, começar, principalmente quando você está começando, comece a operar pequeno, não queira ficar rico de um dia para a noite, né? Qualquer investimento aí, ele dá 6, 7, vai 12% ao ano. Por que você tem que ganhar 12% no dia? Por que você quer ganhar 200% no dia? Calma. Ter uma estratégia, montar a sua estratégia, por mais simples que seja, monte a sua estratégia, seja fiel a ela, não vai mudar porque você está sendo influenciado. É a manada, né? O efeito manada. Exatamente, o efeito manada. Então, tome cuidado com isso, cuidado com o seu ego, isso aí eu posso falar que eu passei, né? Cuidado com o ego. Aprende, às vezes, do jeito mais difícil, mas aprende, né? Mas aprende, é verdade. Agora você passou dessa fase. Mas passei, mas tive que sentir. Então, eu espero que... Eu falo para o meu filho, eu falo para os meus amigos, falo assim, não vai fazer o que eu fiz, né? Não faz não, porque isso aí é muito triste. Como é que você organiza o seu dia assim, para investir em ações? Quanto tempo você dedica para a sua carteira? Eu seleciono, eu pego um sábado ou um domingo, aquele momento que... Fim de semana eu dou uma analisada nas ações que eu acompanho, né? Nas empresas que eu acompanho. Vejo os pontos, se existe algum ponto de compra. Se não existe ponto de compra, tá bom, não vou operar aquela semana. Como eu falei, tem bolsa todo dia, então não vou operar aquela semana. E todos os dias eu dou uma olhada lá, sei lá, meia hora, uma hora, mais ou menos, eu dou uma olhada como é que fechou o mercado, como é que ela tá próxima do meu ponto de compra, não está, teve uma reversão, enfim, eu vou acompanhando diariamente como é que tá. Mas não fico o tempo todo ali. O tempo todo aqui. Né? Não fico, não tenho condições para isso. Não tenho condições para isso. Eu opero dessa forma. Compro, coloco meus stops, coloco meus starts e vou dormir. Consegue dormir tranquilo, pelo menos. Agora eu consigo, né? Depois de aprender, agora eu consigo sim. Muito bom. Carlos, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Ângelo. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Bom, eu conversei com o Carlos Mazzieri, ele é investidor, explicou para a gente um pouquinho como é que é o dia a dia dele, os cuidados que ele toma. Eu acho que foi uma boa explicação para as pessoas, vai ajudar bastante gente, viu? Obrigado. Bom, e continue com a gente. Até um próximo Café na Arena. Muito obrigado.